Vamos lá, companheiros, sempre gratos a Deus nosso Pai e a Jesus pelo amparo e o aprendizado dessa doutrina que tanto nos elucida e nos aproxima de Jesus. Estamos no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, livro 2, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, item 1, Finalidade da Encarnação. Pergunta de Allan Kardec, 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Nota de Allan Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Pergunta 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. 133a. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então vejam a importância para cada um de nós da oportunidade da encarnação. Como saímos das mãos do Criador, simples e ignorantes, necessitamos da encarnação para passarmos por provas e expiações, trilhando o caminho da evolução do progresso, e vamos fazendo isso usando o livre-arbítrio que nos foi dado. Então, cada um vai tendo ali as suas experiências no corpo físico, aprendendo, fazendo suas escolhas, sofrendo ou sendo recompensados pelo resultado das escolhas que fazemos. Isso vai nos permitir o aprendizado. E segundo a última observação aqui, da espiritualidade superior, muitos poderão chegar mais facilmente, sofrendo menos tormentos, conforme a questão moral também vá ali se aprimorando. Então, aqueles que não são tão avarentos, egoístas, invejosos, não sofrerão esses tormentos morais, né? Então precisamos parar um pouquinho e refletir quais são os tormentos morais que ainda estamos cultivando e buscar nos exemplos do Cristo a reforma íntima para podermos nos libertar desses tormentos. Item 2, da alma. Pergunta 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. 134a. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. 134b.
As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Bem, aqui fica bem claro que vamos utilizar a palavra alma para designar o espírito encarnado, mais para efeito de entendimento, mas alma e espírito são a mesma coisa. 135. Há no homem outra coisa além da alma e o corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. 135a. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo, e isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Nota de Allan Kardec. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são num fruto, a semente, a polpa e a casca. Kardec, professor emérito que é, não perde a oportunidade de fazer ali uma comparação para o nosso entendimento do que seriam essas 3 partes, né? O corpo como uma casca de um fruto, perispírito como a polpa e a semente seria o espírito ou alma. 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais que o envoltório, sempre repetimos. 136a. O corpo pode existir sem a alma? Sim, e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 criaturas diferentes. 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Simples questão de palavras com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. 139. Alguns espíritos e antes deles alguns filósofos assim definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E agora vem uma nota de Allan Kardec, vejam. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo.
Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma, e nessa acepção pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. Vejam o quanto é importante nos esclarecermos a respeito das definições. Então, alma e espírito são a mesma coisa. Porém, vamos designar alma ao espírito encarnado, que está ligado ao corpo. Ficou claro também que o homem encarnado é formado por 3 partes: a do corpo físico, de carne e de ossos, o espírito, que é a alma que encarna, e o perispírito, que é o liame de ligação. O perispírito acompanha sempre o espírito. É o que dá a forma ao espírito. Então, se ao desencarne, se o corpo físico morre, o perispírito acompanha o espírito que está desligado daquele corpo que já ficou sem vitalidade. Continuando, 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. E se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento dos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. 140A. Não obstante, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Nota de Allan Kardec. A alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Pergunta número 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem 2 invólucros, um sutil e leve, o primeiro, que chamamos perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. 142. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período de vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. Então vejam, tudo é uma questão de palavras e do sentido que dá a palavra. Então aqui o espírito
quando ele encarna e ainda num corpo pequeno de criança, não significa que ele vai se modificando, mas sim é o corpo da criança que vai se desenvolvendo e dando condições ao espírito de se manifestar melhor. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios que, para imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. 144. Que se deve entender por alma do outro mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Mais uma vez aqui, a espiritualidade superior pontua o quanto é difícil nos esclarecer e o quanto nos confundimos com relação à definição de alguma palavra, porque não temos ainda definição específica para cada ideia. Então, a palavra alma, por exemplo, dependendo do ponto de vista, pode ter outro sentido do que espírito. 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. 146a. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que dirigem todas as sensações, ou que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Vejam o trabalho que damos à espiritualidade superior para que nos esclareçam sobre as situações, os termos, sobre nós mesmos, não é? Vamos finalizar com 2 trechinhos da Revista Espírita,
A primeira, número 186, das páginas 61 e 62, e depois, revista de 1864, maio, páginas 138 e 139. Nos diz: a alma é o ser inteligente. Nela está a sede de todas as percepções e de todas as sensações. Ela sente e pensa por si mesma. É individual, distinta, perfectível, pré-existente e sobrevivente ao corpo. O corpo é seu invólucro material. É o instrumento de suas relações com o mundo visível. Durante sua união com o corpo, ela percebe por meio dos sentidos, transmite o pensamento por meio do cérebro. Separada do corpo, percebe diretamente e pensa livremente. Para ela, há dois estados, o da encarnação ou constrangimento e o da desencarnação ou liberdade. Por outras palavras, o da vida corporal e o da vida espiritual. As palavras alma e espírito, posto que sinônimas e empregadas indiferentemente, não exprimem exatamente a mesma ideia. A alma é, a bem dizer, o princípio inteligente, imperceptível e indefinido como o pensamento. No estado dos nossos conhecimentos, não podemos concebê-lo isolado da matéria de maneira absoluta, posto que, formado de matéria sutil, o perispírito dele faz um ser limitado, definido e circunscrito à sua individualidade espiritual, de onde se pode formular esta proposição: a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Por hoje ficamos por aqui, companheiros, que possamos refletir, porque estamos falando sobre nós mesmos. Jesus possa estar junto ao coração de cada um de nós, iluminando nossas mentes e nosso coração para a melhor elucidação e o nosso aproveitamento das experiências a que Deus nos conduz. Até o próximo encontro.